Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nesse caso clínico, onde nós vamos fazer uma restauração em incisivos inferiores com resinas compostas, mostrando os detalhes que fazem a diferença. Esse caso especificamente, a paciente veio com a história de que esse dente que ela tinha fraturado, toda vez que restaurava, a restauração às vezes não durava uma semana ou um dia. Ele sempre continuava fraturando, sempre continuava soltando, e ela estava muito insatisfeita com isso, ela queria que a gente desse um jeito. E o jeito que nós demos foi fazer uma restauração com resina composta. Eu vou dizer para vocês o que eu fiz que fez com que essa restauração permanecesse no lugar e não soltasse tão facilmente. Porque o problema, nesse caso especificamente, é o posicionamento desse incisivo central, que está bem mais vestibularizado do que os demais incisivos dessa paciente. Se a gente for olhar aqui agora no filme que se segue, a gente vai ver aqui, olha, nessa imagem, que o dente está bem deslocado vestibularmente. Então, evidentemente, quando ela fechava a boca, na oclusão, principalmente em máxima intercuspidação, e quando ela fazia o movimento de excursão da guia anterior, essa restauração acabava se soltando ou fraturando, tá? Então o que a gente tem que fazer? Alguma coisa diferente. Então, aqui se a gente for olhar pela palatina, a gente observa direitinho que o dente está bem vestibularizado e a fratura se estende um pouquinho sobre a face palatina. Então aqui depois de isolado, a gente vê como normalmente essa restauração ela seria feita obedecendo a posição original do dente. Se a gente fizer a restauração dessa maneira, que é o que foi feito anteriormente, ela vai ser um insucesso, ela vai fraturar ou ela vai se soltar. Então o que a gente tem que fazer? Não fazer dessa forma. A gente tem que deslocar a restauração mais para lingual. Fazer com que o dente seja restaurado e restabelecendo uma nova posição para esse elemento dental. É isso que nós vamos fazer. Então aqui a gente está asperizando aquela superfície de fratura, removendo um pouco de resina que ainda tinha ali. A gente está terminando de limpar a superfície dentária aqui por palatina, porque a restauração ela vai recobrir com uma grande quantidade a região palatina, tá? Olha, vocês estão vendo aqui que ainda tem um pouquinho de sujeira nessa região. Entenda que foi usado um jato de bicarbonato previamente aí, mas muitas vezes a gente não percebe que o jato de bicarbonato não limpa corretamente toda a superfície do dente. Se você for olhar, você vai dizer, nossa, parece que nem foi usado. Foi usado. Se você usa o jato de bicarbonato com frequência e não observa ele com algum tipo de magnificação, você não está vendo que tem muita sujeira que ainda está ficando lá. Isso é muito comum, tá? Então, como é que a gente faz para terminar de remover? Lâmina de bisturi, às vezes até com uma ponta diamantada de granulação fina, enfim. Remover aqueles detritos da melhor maneira possível, fazer lixando, limpando as proximais, né? E olha aqui, nós usamos uma matriz de poliéster normal, só que dobrada, criando vincos nas laterais, tá? Para que a gente possa criar uma forma na qual nós vamos iniciar a nossa restauração aumentando a superfície palatina desse dente. Tá? Então é isso que nós fizemos aí. Agora eu vou mostrar para você. É a coisa mais simples do mundo. A gente pega a tira de poliéster e aperta ela. Quando você aperta, você cria esse vinco que vocês estão vendo. Depois você coloca ele no dente, mede mais ou menos a distância interproximal e aí você faz aperta ela de novo, aperta a matriz de novo, criando um novo vinco. Dessa forma aí. E depois você posiciona no dente em questão e estabiliza com duas cunhas proximais, tá? Como vocês estão vendo aí. Aí nós vamos fazer o condicionamento ácido por dentro dessa matriz de poliéster, vamos lavar, vamos secar, vamos aplicar o sistema adesivo, tá? Aqui foi um Sigon Bond da 3M, normal, tá? Evaporamos o solvente e agora nós vamos iniciar a restauração aqui, olha, pela palatina, como eu falei para vocês. Olha aqui como é que a nossa matriz ela está bem adaptada aqui na região palatina, quase próximo do dique de borracha, do lençol de borracha, tá vendo? Ela não está encostando no lençol de borracha, mas está muito próximo do lençol de borracha. Então a restauração ela vai vir até aqui para fazer com que essa face lingual, a face lingual, eu falei palatina anteriormente, desculpa, a face lingual desse dente fique no mesmo alinhamento dos demais incisivos da paciente, tá? Então nós vamos criar esse volume aqui, isso é muito importante, tá? Então veja bem, e como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar aqui
uma resina flow primeiro. Toda vez que eu vou colocar uma resina restauradora dentro de uma cavidade, dentro de uma matriz, dentro de um lugar fechado, eu sempre coloco um pouco de flow antes de colocar a resina mais viscosa, a resina mais dura. Por quê? Para que não gere alguma área de fenda, de falha do material restaurador naquela superfície mais profunda dessa cavidade que é formada aí pela matriz de poliéster, tá? Então eu coloquei, como vocês viram, a resina flow, não polimerizei a flow e já coloquei a resina restauradora sobre ela. Vocês vão ver que quando a gente empurra a resina restauradora, a flow ela tende a sair pelas laterais. Tá? É isso que nós estamos fazendo, tá? Eu observo por palatina se a flow juntamente com a resina restauradora está bem adaptada, tá? É lógico que tem um excesso ali, não tem importância. E aí nós vamos polimerizar essa resina. Depois de polimerizar, nós vamos remover essa matriz, vamos dar um acabamento nessa resina, nós vamos remover um pouco do excesso da palatina, um pouco da altura dessa resina, que olha, visto por palatina não, desculpa, por lingual, ali nós estamos vendo, removemos um pouco, deixando no mesmo nível dos demais dentes, e agora sim, nós vamos remover um pouco do material na vestibular, criando um bisel no dente. Tá? Então, evidentemente que vai haver um desgaste na vestibular desse dente para que a gente possa projetar a posição dele, como eu disse anteriormente, mais em direção da lingual. Tá? Então é isso que vocês estão vendo aí. Por que eu não fiz esse desgaste anteriormente, antes de fazer a restauração? Porque eu não sei quanto que eu tenho que desgastar. Quanto de dente que tem que ser removido para que eu possa fazer a minha restauração de forma, como eu já disse várias vezes, a reposicionar esse dente numa posição mais lingualizada. Tá? Então é isso que eu estou fazendo. De novo, condicionamento ácido, aplicação do adesivo, mesma coisa. Não tem problema nenhum a gente fazer isso duas vezes, né? Fazer a remoção daquele material que já foi colocado, depois limpar, lavar, colocar o condicionamento ácido no esmalte novamente e limpando aquela resina que nós mesmos fizemos. Lembrando que essa resina é recém-polimerizada, então ainda há radicais nessa resina que permitem uma adesão química da próxima camada de resina sobre aquela resina que nós fizemos anteriormente. Tá? Então agora estou aplicando o meu adesivo, a gente evapora bem o solvente. Nesse caso especificamente a gente não precisa polimerizar, porque é só esmalte e resina, não precisa polimerizar, a gente afina bem ele e nós vamos colocar aqui o Creative Color, que é um opacificador líquido bem suave da Cosmedent. Eu usei aqui o A2, A2,5, que é o grande coringa que eu gosto. A Creative Color tem várias cores de corantes, tá? Tem o A1, B1, LO, que é o mais claro deles, tem o branco, né, que é o mais claro, mas o A1, B1, LO eu uso muito para dente clareado, dentes mais claros, e o A2, A2,5 para um dente de coloração normal. Esse dente era um dente A2. Então eu usei o A2, A2,5 do Creative Color, e vocês vão ver que parece que nem passei nada. Mas ele cria uma opacidade nessa superfície, mascarando a transição entre a resina e o dente, tá? De uma maneira bem sutil, bem suave. Eu poderia colocar uma resina de dentina ali, mais opaca? Poderia, só que daí eu tinha que fazer mais desgaste. Tá? Então a gente tem que lembrar disso. E agora eu vou usar a mesma resina restauradora que eu usei anteriormente, que é o Filtech Universal, que é um grande coringa para essas situações. É uma resina mais próxima de uma resina de corpo, tá? Então aí nós estamos colocando toda a face vestibular, fazendo contorno com aquela tira de poliéster que a gente puxa de vestibular para lingual, de vestibular para lingual, tá? Depois de polimerizada a resina, a gente faz os acabamentos adequados, né? Disco de borracha, disco de lixa, desculpa, taças de borracha e discos de borracha, e finalmente a gente faz um polimento final. A gente sempre faz com disco de feltro, e não está aparecendo aqui, mas o final do polimento é sempre com disco de feltro e pasta de polimento. Eu gosto muito da Enamelize da Cosmedent, também está aí a restauração imediatamente após a sua confecção, tá bom? Espero que tenha dado alguma ideia para vocês, que isso aí possa colaborar na sua prática do dia a dia. Tá legal? Um forte abraço a todos e fique com Deus.